Estamos aqui no centro de Quixeré, no escritório de advocacia do advogado Dr. Francisco Lopes, que esclarece alguns pontos acerca da reforma da Previdência e a medida provisória 871/2019. É o Francisco Lopes, doutor, especialista e militante em direitos previdenciários. Vamos conversar com ele, que vai tirar nossas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Queria saber qual é a dúvida mais recorrente das pessoas que lhe procuram. Bom dia, José Ari. Bom dia a todos que acompanham a TV da gente. Inicialmente, Ari, eu quero agradecer a todos que acompanham. Quero agradecer você pela oportunidade, pelo espaço. É sempre muito bom poder falar sobre direito previdenciário, ainda mais para tirar dúvida dos nossos conterrâneos. Em relação à sua pergunta, Ari, é o seguinte: realmente é muito comum as pessoas me pararem na rua, me procurarem, para tirar algumas dúvidas em relação ao prazo de requerimento do salário maternidade. O que acontece? Até então, o prazo de requerimento do salário maternidade era de 5 anos. Com a adição da medida provisória, no dia 18 de janeiro de 2019, esse prazo passou de 5 anos para 6 meses, 180 dias. E aí, a maior dúvida das pessoas é justamente em relação ao prazo de requerimento daquelas crianças que já têm 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas aqui é muito fácil de entender. O que acontece? Toda criança que nasceu até o dia 17 de janeiro de 2019, o prazo de requerimento continua de 5 anos. Agora, aquelas crianças que nascerem a partir do dia 18 de 2019, a partir de 18 de janeiro de 2019, o prazo de requerimento é apenas de 6 meses. Agora, é bom deixar bem claro que essa medida provisória, ela nasce com prazo de validade. Como assim? A medida provisória, apesar de ter força de lei, ela tem um prazo de validade de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, e caso o Congresso não aprove essa medida, ela vai perder sua validade, sua vigência. E aí, nesse caso, o que acontece? O prazo e os requerimentos que foram feitos nesse período, eles vão ser disciplinados por um decreto legislativo editado pelo Congresso. Doutor, caso a medida provisória não seja convertida em lei pelo Congresso, os prazos para requerer o benefício de salário maternidade voltarão ao normal? Na verdade, Ari, isso tudo vai depender desse decreto legislativo. Como assim? Caso o Congresso rejeite a medida provisória, eles têm a obrigação de editar um decreto legislativo. Esse decreto legislativo vai justamente disciplinar esses prazos, esses procedimentos, e depois vai ser encaminhado ao presidente, que ele pode vetar ou não. Mas, de toda forma, após a vigência, após ela ser rejeitada, os prazos continuarão de 5 anos. A única diferença é justamente essas pessoas que ficaram nesse período, essas crianças que nasceram entre 18 de janeiro até a rejeição dessa medida. Doutor, caso a reforma da Previdência seja aprovada da forma como está atualmente, como fica a situação daquelas pessoas que estão próximas de completar os critérios para requerer aposentadoria? Haverá uma regra de transição? Exatamente, Ari. Qualquer projeto de reforma da Previdência, ele traz um período de transição. Por quê? Porque não é justo que aquelas pessoas que estão aí quase completando o critério legal de fazer o requerimento, terem aí um tempo alongado, aumentado. Então, nesses casos, a reforma sempre prevê um critério de transição. No sistema atual, essa reforma atual que foi proposta, a transição é a seguinte: caso ela seja aprovada, na data da aprovação, o prazo que o segurado especial estiver faltando para completar o critério de idade por requerimento, vai ser acrescido de 50%. Então, o que acontece? De uma forma prática, se a reforma for aprovada em agosto de 2019 e o segurado especial, ele, naquela data de agosto, faltar 1 ano por requerimento dele, no caso de 55, vai ser acrescido de mais 50%. Então, ele vai ter que esperar 1 ano e 6 meses, ao invés de apenas 1 ano. Então, em outras palavras, o tempo que faltar para inteirar o prazo legal de 55, 60 anos, 55 homens, 60 anos mulher, vai ser acrescido de 50% desse período. E aquelas pessoas que já preencheram os critérios para requerer uma aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, e por alguma razão ainda não tenha feito o requerimento, caso a reforma seja aprovada, esse segurado será prejudicado?
Não. O que acontece? Existe uma coisa chamada no direito de direito adquirido. Caso a reforma seja aprovada e essas pessoas que já têm condições de fazer um requerimento de aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, e por alguma razão não fizeram, elas fica assegurado o direito delas de requerer a qualquer momento. Claro que, quando o requerimento vai ser analisado qual é o melhor benefício. Se no sistema anterior for mais interessante, ele vai requerer com base na legislação anterior. Se o sistema atual ele já tivesse condições de requerer e for mais vantajoso, ele vai requerer com base no sistema atual. É sempre resguardado o direito daquelas pessoas que já tiveram o critério legal preenchido com base na legislação atual. Então, uma nova reforma não vai prejudicar. Contudo, é assegurado a essa pessoa o direito de optar pelo que for melhor. Então, fica ao critério dela. Caso o projeto da reforma da Previdência seja aprovado na forma que está atualmente, o que muda para a aposentadoria rural? Pois é, Ari, aqui é onde está a questão. O projeto atual da reforma, ele traz uma alteração da idade mínima da mulher, somente da mulher. A mulher atualmente é 55 anos, o homem 60 anos, e aí a reforma trouxe a idade da mulher para 60 anos, a mesma idade do homem, isso é uma injustiça. Sabemos todos nós que a mulher tem uma dupla jornada, tanto trabalha no campo como trabalha em casa. É por isso que a lei inicialmente assegurou o direito dela se aposentar mais cedo. Só que esse projeto de reforma, ele deixa o tempo, a idade em um só, 60 anos o homem, 60 anos a mulher. Eu espero que nesse ponto não passe. Outra questão interessante é o seguinte, haverá também uma mudança em relação à forma do requerimento. Atualmente, basta você comprovar que você é segurado especial. Se a reforma for aprovada, a partir de 2027, é necessário que o segurado especial ele faça uma contribuição anual de R$ 600, isso em termos proporcionais atualmente, com uma forma de custeio. O que acontece? Eu acredito que isso não vai passar nesse projeto, mas é possível passar. E também a outra mudança em relação ao prazo mínimo. O prazo mínimo atualmente é de 15 anos, tanto o homem quanto a mulher. E aí, se essa reforma passar, o prazo mínimo vai de 15 para 20 anos. Ou seja, vai ser necessário que o segurado tenha 60 anos, tanto homem quanto mulher, mais 20 anos de exercício rural. A única diferença é que, a partir de 2027, é necessário que o segurado ele faça um recolhimento anual de até R$ 600, em termos proporcionais ao valor atual. Mas até lá, a única diferença é que vai ser o prazo e o período de transição, que é aquela questão de acrescentar 50% do período que falta para completar a idade mínima. Doutor, e com relação à situação das pessoas que recebem o benefício assistencial, o popular BPC-LOAS, o projeto de reforma da Previdência traz alguma mudança significativa para esses casos? Traz apenas para aquele requerimento do idoso. As crianças ou as pessoas que fizerem o requerimento por deficiência, seja ela física, mental ou intelectual, não vai alterar em nada, continua os mesmos critérios, uma doença de longo prazo e uma renda de até um quarto salário mínimo. Mas em relação ao idoso, o projeto de reforma, o que ele traz? Ele traz uma redução, não só da idade, como do valor do benefício. Atualmente, o idoso acima de 60 anos, ele pode fazer o requerimento se comprovar que a renda não ultrapassa um quarto salário mínimo. Contudo, o valor do benefício é de um salário mínimo. A reforma, o que eles pretendem? Eles pretendem reduzir esse valor para R$ 400 e também reduzir a idade para 60 anos. Em vez do idoso ter que esperar até 65 anos, ele vai poder fazer o requerimento com 60 anos. Contudo, o valor do benefício só vai ser de R$ 400 e esse valor só vai passar a um salário mínimo depois dos 70 anos de idade. Ao meu ver, isso é extremamente prejudicial. Contudo, está sendo um tema bastante discutido porque algumas pessoas acham que é mais interessante requerer com 60 anos, por mais que seja apenas R$ 400, do que esperar 65 anos para receber um salário mínimo. Na minha visão, eu acho que é melhor continuar da forma que está. Contudo, ainda vai ser bastante debatido na reforma e eu acredito que seja mantida a forma atual, mas pode sim ser reduzido o tempo e o valor. Quais os próximos passos da tramitação? Pois foi aprovado no dia 24 de abril de 2019 na CCJ, agora ela foi encaminhada
para uma comissão especial. Essa comissão já foi formada, eles vão discutir o mérito da reforma, vão com certeza fazer alterações, pelo menos esperamos que eles façam bastante alterações, porque na forma que está ela não pode ser aprovada, seria extremamente prejudicial para todos os segurados. E com essas alterações será votado esse novo texto, caso aprovado será encaminhado para votação no plenário da Câmara. Caso aprovado no plenário da Câmara, será encaminhado ao Senado. Em relação à medida provisória 871/2019, já existe data para a votação? Ainda não. O que existe é a comissão especial, já foi formada, é uma comissão mista de deputados e senadores. Está previsto, na verdade, a votação apenas da comissão especial. Depois da comissão especial, ela vai ser encaminhada ao plenário, caso aprovado, encaminhado ao Senado. Mas, por enquanto, ainda não tem uma data de votação no plenário. Você é especialista e militante em direitos previdenciários. Está estudando bastante sobre a reforma da Previdência, que está sendo tão falado no país. Quais os outros esclarecimentos que o senhor tem para fazer para a população? Olha, nesse caso, o que é que eu peço? Eu peço a vocês que votaram nos seus deputados federais, que tentem interagir com esses deputados através das redes sociais, o e-mail oficial que eles têm da Câmara, pedindo que eles façam as mudanças necessárias, porque essa reforma ela não pode passar no estado que se encontra. Seria extremamente prejudicial para todos os segurados. Além disso, é possível se interar através das discussões que acontecem nas câmaras, nas reuniões que estão havendo aí Brasil afora, por muitos deputados, e tentar participar o máximo possível. Também é possível você tentar conversar com seu vereador, com seu prefeito, que tente fazer uma pressão popular junto ao governo do estado, junto aos deputados que ele apoiou na campanha, para pedir que faça as mudanças necessárias. Essa reforma, da forma que se encontra, da forma que foi proposta pelo governo, ela não pode ser aprovada.